a palavra diz assim: porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos nesta hora por revelação, oramos por entendimento. O Senhor venha, Senhor Deus, fluir o seu Espírito, a sua graça, que esta palavra, Senhor Deus, venha ser alimento no coração de toda a igreja, no espírito de toda a igreja, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre toda a igreja, através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez você possa olhar para esse versículo e falar assim, né? O que tem, mais vai ter. O que não tem, vai ser tirado. Talvez você fale assim, eu sou do que não tem, não é justo. Ou talvez você é da turma que tem, você fala, também não é justo, parece que está estranho isso. Eu quero falar para você, vou explicar para você este versículo. O que acontece? Quando você tem, você fala que tem, você crê que tem, você declara que tem, mais você vai ter. Mas quando você fala que não tem, e você tem todas as coisas, então menos você vai ter. Quanto mais você falar que não tem, pior vai ficar. Eu não tenho fé, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai falar assim, não tem mesmo, e vai ficar pior a sua situação. É o versículo. Alguém aqui está comigo? Amém. É isso que acontece. Quando você declara que você é abençoado, que você tem a bênção, mais você vai ter. Vai ter em abundância. Mas quando você fica murmurando, reclamando, falando tudo, os defeitos e tudo mais, pior vai ficar. Pior vai ficar. Então, quando você tem fé, você tem e tem pela fé, ou você tem já materializado, ou você tem que ter fé para que se materialize. Quando você tem fé, então você fala. Entendeu? Então você fala. Diga que você tem, porque você tem mesmo. Você tem em Cristo Jesus todas as coisas. Em Cristo você está. Amém? Então você fala que tem. Você não pode dizer que não tem nada. Se você está em Cristo, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você não pode se sentir sozinho, rejeitado. Não, você tem Jesus no seu coração, você tem o Espírito Santo, irmão. Você tem todas as coisas. Então é desafiador, intrigante, mas é isso que você precisa fazer o dia inteiro. Você precisa orar e concordar com Deus. Orar é concordar com Deus. E então, quem aqui de fato tem? Tem quem fala. Entendeu? Se você fala, é um sinal que você realmente tem fé, porque só fala quem tem fé. Não fala que tem porque está faltando fé, a base é a fé. Amém? Eu criei, por isso que falei, a palavra diz, não é? 2 Coríntios 4:13, a palavra diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. O que tem é aquele que fala, é aquele que confessa, é aquele que declara, é aquele que afirma. Toda vez que você faz isso, você está fazendo isso com a base do espírito da fé. E tudo começa no espírito mesmo, no mundo espiritual. E aqui fala o espírito da fé. Tudo começa dessa maneira em nossas vidas. Amém? Então a fé é um espírito em nós, e nós temos o espírito da fé. Fala assim: eu tenho o espírito da fé. Eu tenho o espírito da fé. Nunca diga, é problema meu que eu não tenho fé, pastor. Esse é meu problema, eu não tenho fé. Você nunca fala que não tem fé. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da fé. Você tem muita fé. Amém? Então, por que eu tenho que falar então? Provérbios 18:20. Por que eu tenho que afirmar, falar? A palavra diz assim, Provérbios 18:20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Por que você tem que falar, irmãos? Porque tudo vem pela palavra. É falando que tudo existe em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Às vezes você está de cabeça quente, na crise, na dificuldade. O que você está dizendo? O que está saindo da sua boca? Cuidado com isso. Se você afirmou que não tem, irmãos, cancela em nome de Jesus. Sai alguma coisa da sua vida, da sua boca de incredulidade,
Isso vai produzir morte na sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua, da confissão. Então preste atenção, se você falou, você precisa cancelar. A sua palavra também cancela. Eu cancelo essa palavra de morte. Falou em divórcio, cancelo essa palavra agora em nome de Jesus. Falou que não tem, mentira que eu não tenho, eu cancelo. Toda vez que eu falei que eu não tenho, eu tenho todas as coisas em Cristo. Você precisa aprender a cancelar coisas. Às vezes você faz um combinado com alguém e fala assim, lembra que nós combinamos? Não, vamos fazer assim agora, não vai ser assim mais não. Entendeu? Porque se deixar as coisas combinadas, vai ser conforme combinado. E o acordo aqui, a palavra falada, ela é um acordo. Você está outorgando, confessando. Quando nós nascemos de novo, nós confessamos. Nós ouvimos uma mensagem, cremos nela e confessamos. Você precisa ouvir e crer e confessar com a sua boca e será salvo. Quantos aqui são salvos? Amém. Foi esse o processo. Você nasceu de novo dessa maneira. Você ouviu, creu, confessou Jesus e recebeu, e sua vida foi salva, seu espírito foi regenerado. E agora você tem o Espírito Santo dentro de você. Foi dessa maneira, esse é o processo. Amém? Então, essa questão da fala é muito importante. Tem gente que acha que a fala é só para você ficar comunicando, conversando, batendo papo. Eu quero te falar para você, a fala no início, em Gênesis capítulo 1, ela não foi usada para bater papo, ela foi usada para criar. O primeiro momento da fala foi Deus falando, haja luz e houve luz. Haja o homem, houve o homem, haja terra e houve a terra, haja água e houve água. Deus, o primeiro princípio aqui da palavra, e nós temos o dom da palavra. Quem aqui tem o dom da palavra? As mulheres têm o dom da palavra, de 2.000 palavras por dia. Tem que ver quais são as 2.000 palavras, irmãos. Tem que ser palavra de fé, viu, irmã? Aí, presta atenção, nós temos o dom da palavra. E ontem a Carol estava fazendo um comentário comigo, que a Ana Elisa, os meninos são mais emburrados, menina é mais emburrado. E aí ela falou assim, ela saiu ontem à tarde, eu fiquei com ela, e aí depois ela voltou, e ela falou assim, amor, você viu como tá igual uma matraca? Tá falando, como que ela tá na fase de falar igual uma matraca? E ela fala o tempo inteiro, ela tem que estar falando com alguém, ela tem que se ela estiver sozinha, ela tá falando lá no quarto, conversando sozinha, lá e brincando com as bonecas, e falando sozinha, entendeu? Então talvez você precise entender, nós temos o dom da fala, amém? A fala, primeiramente, é para criar coisas, para declarar coisas. Você deve usar a sua boca, você tem o dom da palavra, amém? Para declarar coisas, criar coisas. Sempre usa para isso, mas você vai conversar também, entendeu? Você vai bater papo, você vai ter comunhão com as pessoas, você vai se comunicar com as pessoas, mas isso vem em segundo lugar. Primeiramente, você tem uma palavra, irmãos. Você tem o dom da palavra. E quando Deus cria o homem, Ele faz ele a imagem e semelhança, para quê? Para que ele possa falar. E quando Ele fala, pela vida de Deus, é Deus falando. Como Deus falou e tudo veio existir, quando você que está em Cristo Jesus, na imagem e semelhança dEle, você fala, todo o universo submete. Porque foi assim, porque esse foi o plano, o projeto de Deus, governar, que o homem reinasse sobre todas as coisas, através da vida dEle. Nós temos Deus, a vida de Deus em nós, nós comemos da árvore da vida, então o homem vai reinar e governar através da fala. Ele vai falar e a água vai parar. Por isso que Jesus, quando Ele fala, o mar obedece. Ele fala, o mar e o vento obedecem. Todo mundo fica assim, rapaz, eu já vi gente falar e uma galinha parar. Eu já vi gente falar, entendeu? E um cachorro sair correndo. Mas o homem falou, e o mar e o vento obedeceu. Jesus falou assim, estende a mão apareceu. Jesus deu graça e multiplicou os pães, falando. Entende? Então, toda vez que você vai ver os milagres, Jesus faz uma confissão, as coisas acontecem. Então, primeiramente, nós temos o dom da palavra, cuidado com o que nós falamos, porque quando você fala coisas ruins, vai acontecer. O universo fala assim, sim, Senhor. E o diabo também fala assim, você falou que não tem? Não tem mesmo. Aí ele pega o que é seu. Ele já é ladrão, e você fala que não tem, você está botando na mão dele. Por isso que eu li aqui, você acha que não é justo. Aquele que diz que não tem, aquele que não tem, menos vai ter. Vai ficar pior. Alguém aqui está comigo? Amém. É muito importante você entender isso. Nunca diga que não tem, irmão.
Entendeu? Você tem que ter fé e falar que já tem em Cristo Jesus todas as coisas. Em primeiro lugar, você usa a palavra para criar. Você precisa de algo mude na sua vida, sim ou não? Alguém que está passando por algum problema? Alguém que necessita de alguma coisa? Você precisa usar a palavra. Você precisa declarar a palavra. Alguma coisa precisa mudar na sua vida? Use a palavra. Alguma coisa precisa vir a existir na sua vida? Use a palavra. Você tem o dom da palavra. Amém? Quando nós liberamos a palavra com fé, nós liberamos a vida de Deus e as coisas que não existem vêm a existir, se materializa. Não é? O invisível vem a existir, é assim. Agora, quando a gente falamos o que o diabo coloca na nossa cabeça, ele mostra a circunstância. Aí ele olha para a circunstância e fala o que está na cabeça dele. Entendeu? Na verdade, você já tem no mundo espiritual todas as coisas, já foi te dado. O inimigo vem e rouba. É como se você falasse assim, ó, eu não tenho um celular, e colocasse na mão do ladrão assim, eu não tenho um celular, e botasse na mão dele. Aí o ladrão fala o quê? O bandido fala assim, não tem mesmo, e vai embora. Você não pode falar dessa maneira. Amém? Então, nós às vezes vemos, irmãos está passando crise, dificuldade, e vai de mal a pior. Eu canso de ver, está passando por crise, dificuldade, e aí como aquela história, estava ruim, parece que piorou. Alguém já viu isso debaixo do céu, aqui, debaixo como diz Salomão? Aí você vê outro irmão, estava bom, parece que melhorou mais. Estava bem, estava prosperando e agora prosperou mais. Aí você fica assim, não, você fica com vontade de chutar a quina da parede de raiva. Entendeu? O que acontece? É o versículo que eu acabei de ler. Aquele que está passando por luta, está só reclamando, declarando, não tem fé, não tem Deus. É que não tem Deus, né? Cadê Deus? Aí não tem fé, fica ali murmurando, falando as coisas que não tem. O que acontece? O diabo fala assim, não tem Deus mesmo, não tem fé mesmo. E vai ficando pior. A crise só aumenta, não sai. A vida vai ficando ruim, aí ele perde ainda a paz, perde mais coisa, vai perdendo mais. Coisa que ele tinha vai ficar menos ainda. Talvez ele não tinha só, era problema, era só dinheiro. Agora ele também não tem paz, não tem mais um monte de coisa que não tem. Terrível. Então, nós temos uma autoridade. A fala, tem uma atividade de autorizar coisas. Quando alguém te pede alguma coisa, você fala assim, pode pegar. Entendeu? Não pode pegar. É assim ou não é? Fala. Né? Você precisa entender isso. Você dá autoridade ou você cancela a autoridade. Você proíbe ou você permite coisas. Por isso que muitos crentes, filhos amados de Deus, padecem, entendeu? Em muitas circunstâncias, em muitas crises. Porque ele está autorizando. Ele está deixando. Ele não, ao invés de proibir, ele permite. Ao invés de expulsar, ele convida. Terrível isso, irmão. O mal você manda embora, você não convida o mal. Na medida que você fala, você está convidando. Venham todos os demônios para o meu casamento, minha vida. Vem aqui, minha demônio da mais. Terrível. Você devia expulsar, você convida. Entendeu? Você devia proibir, você permite. Não, é o contrário. Você precisa entender que você tem o dom da palavra, você é responsável pela sua vida. Você precisa bater a mão no peito assim, eu sou responsável, a boca é minha, a língua é minha. Eu vou comandar a minha vida. Através da vida de Deus eu vou reinar. E as coisas vão ser assim. Você precisa hoje fazer uma faxina, cancelar tudo as coisas, organizar tudo. Imagina o dono da empresa que chegou assim, eu vou organizar as coisas aqui. É para fazer assim, isso aqui não é assim. Você precisa fazer isso na sua vida. Proíbe tudo aqui, ó, isso aqui está sendo permitido? Não vai permitir não, vai ser tudo assim agora. É para fazer assim. Você precisa governar a sua vida, irmão. Através da vida de Deus em você, através do poder e da glória dele que há em você, precisa governar a sua vida. Sua vida não pode viver aí à deriva, à mercê das circunstâncias, e você falando coisas o tempo inteiro aí, abobrinha, falando aquelas coisas que não é abobrinha. Para o diabo não é abobrinha. O inimigo ele leva a sério as coisas. Não é? Então, nós vemos isso ser prático. Você parar para pensar, você vai ver que pessoas estavam ruins, ficou pior. Tem gente que estava indo bem, está melhorando. Não é? E por que isso? Por causa da língua, da permissão, da autorização que ela está dando. Então, nós precisamos falar a palavra de Deus com fé. Jesus é essa palavra. Quando nós liberamos hoje, mas é tão poderoso que quando eu libero a palavra é Cristo. É o poder criacional de Jesus. Nós temos a vida de Deus.
Quando o ímpio fala, ele está ali, ele é a imagem semelhante de Deus também, mas ele não tem talvez a vida de Deus nele, ele não tem Jesus no coração. Mas quando eu e você falamos, é algo muito mais poderoso, porque a vida de Deus está em nós, é Cristo, é o verbo que se fez carne, é a palavra dele que nós estamos liberando. Toda palavra que eu e você falamos é a palavra de Deus, de Cristo que está em nós liberamos. Isso é poderoso, é diferente. Não é só um pensamento positivo. O homem do mundo caído, ele pode fazer o quê? Pensamento positivo, fala coisas positivas, está tudo bem. E pior que vai bem, dá certo. Naturalmente ele vive melhor do que aquele que fala palavras negativas. Mas nós não temos só palavras positivas, nós temos a palavra de Deus em nós temos Cristo em nosso coração, nós temos o verbo que se fez carne e habita em nós, pelo Espírito da fé em nós, irmãos. É muito mais poderoso. Amém? Repete assim, fala assim: eu tenho. Posso não estar vendo, mas eu tenho. O problema de muitas pessoas é que eles precisam apalpar e ver. Agora eu tenho essa tampa, olha aqui, ó. Não precisa de você ter, você precisa aprender. Às vezes não estou vendo ainda, entendeu? Mas você precisa falar que tem, irmãos. Pela fé você fala que tem. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Amém? Outro problema, isso acontece muito com alguns irmãos, que é sentir. Eu não estou sentindo nada. Irmão, você não precisa sentir, você precisa crer. Entendeu? Você precisa ter fé. Eu preciso sentir. Sentir agora, eu vou falar que tem. Não precisa sentir, não. Você precisa crer. A palavra diz que a palavra diz, você precisa concordar com Deus. Amém? Você diz que você tem, então você tem. Se você fala que tem, tem. Você não precisa sentir nem ver. A Bíblia falou, está falado, que Deus falou, está falado. Orar e concordar com a palavra de Deus. Você precisa orar concordando com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? E mais será dado. E quando você fala a palavra de Deus diz que eu tenho, e você fala isso, mais vai ser lhe dado. Não só vai materializar o que você falou que você já tem, mas mais ainda. Você vai ficar mais motivado e vai afirmar mais, vai declarar mais, e mais você vai ter. E terá em abundância. Jesus falou assim, aquele que tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Então eu vou falar para você que é uma chave, irmão. Você que está passando por alguma escassez, você precisa já apropriar dessa palavra, aprender a orar e concordar com Deus. Amém? Quanto mais você fala, mais você cresce e amadurece. O falar é uma oração, é uma declaração, e aí você cresce em fé e amadurece, o seu espírito se desenvolve falando. Quando você fala coisas negativas, você vai definhando, você vai enfraquecendo espiritualmente, você vai ficando fraco. Mas quando você fala a palavra de Deus, você se levanta e fortalece espiritualmente. Você fica sobre a rocha, firme, cheio de força. E você cresce. Você viu que um menino, você empurra, ele cai, ele é fraquinho. Vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Então essa maturidade espiritual e esse desenvolvimento espiritual, ele vem através dessa oração. Quanto mais você falar que tem, quanto mais você declarar a palavra de Deus, mais maturidade espiritual você tem, mais você cresce. Nós nascemos de novo, agora precisamos crescer espiritualmente. Paulo falou assim, eu estou dando leitinho para você. Isso é uma alegoria. Por quê? Porque às vezes os novos convertidos são como bebês espirituais, são novos. Como é que eu cresço? Entendeu? Não precisa passar 10, 20 anos de fé. Basta você começar a confessar todo dia. Todo dia você está se alimentando, crendo, e você vai desenvolvendo espiritualmente. E sabe por que desenvolver, crescer, amadurecer espiritualmente é importante? Eu vou te falar, tudo na nossa vida é por herança. Nós temos tudo Deus já nos deu, nós apropriamos por maturidade. A maturidade, ela é um fato em nossas vidas. Aquele que vai apropriando de coisa, ele apropria por maturidade, porque ele vai crescendo, ele vai tendo. Não é? Então, na medida que a criança vai crescendo, você vai dando coisas para ela. Teve um lá em casa que pediu uma carteira. Tem carteira de identidade, porque ele viajou esses dias, precisou de identidade. Aí precisava de uma carteira para colocar a carteira de identidade. Eu tive que prover uma carteira para o rapaz. Aí o outro não tem carteira. Entendeu? Porque não tem ainda, meu filho, você fica calma que você vai ter. Então vai crescer. Eu estou falando só uma alegoria. Nós, como filhos amados de Deus, é a mesma coisa. Na medida que você cresce, você vai herdar. Sabia que se hoje você for um menor de idade, se você tiver 12 anos de idade, e descobrir que você tem uma herança, eu estou falando algo literal,
Essa herança é uma fazenda, tal lugar, oba. Quando diz amém? Se você tiver 12 anos, imagine, mas você só tem 12 anos, você pode ir lá e pegar a fazenda ainda? Não pode. Entendeu? Você vai esperar fazer 18 anos. As coisas no mundo espiritual também é similar, mas só que o tempo do mundo espiritual é diferente. Não precisa passar 20 anos. Se você todo dia declara, amanhã, tarde, à noite, você vai crescer muito rápido. Eu já vi irmãos que têm 6 meses de fé, 1 ano de fé, e ele põe no bolso crentossauro de 20 anos. Aqueles crentossauro que anda só debaixo da lei, cabeçudo, que fala coisa negativa. E aí ele com 1 ano de fé, o cara está voando, espiritualmente. Cheio de fé, de ousadia, de intrepidez, não tem mimimi. Por quê? Porque ele pegou a vibe certa, o caminho certo. E eu quero falar, esse é o caminho estreito mesmo, porque é difícil você ficar falando, você não está vendo nada, estou sentindo nada, está declarando que tem. Quem falou que é fácil? Mas ele trilhou esse caminho, ele cresceu rápido, entendeu? Ele se alimentou, quanto mais ele praticou. As coisas do evangelho tem que ser práticas. Semana passada eu falei sobre a questão prática, você precisa praticar as coisas. Tem irmão que não quer falar nada, não pratica nada, para sair um amém da boca dele, você tem que cutucar o rim dele, aí ele sai amém. Se você não falar, irmão, não tem como, você precisa falar, você precisa praticar, você precisa, ninguém vai fazer por você, porque isso é você comendo. A comida que o outro come engorda o outro, faz crescer o outro, a comida que você come que vai fazer diferença. Você precisa mandar para dentro, você precisa usar. Academia, quem é que fez academia aqui, da glória a Deus? Olha, rapaz, tem muita gente. Academia de musculação, ginásticas, corrida, caminhada, alguém aqui faz? Cadê? Diz amém. Eu sei que aquele amém lá foi pela fé, eu declaro. Foi muita gente que falou que faz academia. Todo mundo vai fazer, viu, irmãos? Fé. Você tem academia de ginástica abençoada, 5 vezes por semana. Eu quero falar para você, o irmão que treinou 5 vezes a semana, vai fazer diferença o que para você? Entendeu? Ele vai fazer diferença para ele. Entendeu? Você que precisa fazer sua caminhada, fazer seu cardio, você que precisa. A oração é a mesma coisa, entendeu? Você precisa entender isso. Eu preciso cuidar de mim, de falar da minha língua, da minha boca. E na medida que eu falo, eu vou crescer. É você que está malhando o espírito, é você que está exercitando o seu espírito, é você que está praticando as coisas espirituais e você vai crescer espiritualmente. E eu quero te falar para você, mais terá. Você vai herdar coisas. Daqui a pouco você tem o seu carro, sua casa, seu casamento, finanças, salário maior, condições maiores, mais ministério, mais coisas para você fazer, porque você vai crescendo. Não tem como colocar as coisas nas mãos de criança, irmão, responsabilidades grandes. As coisas do Espírito não é assim, na medida que você cresce, você vai ganhando isso também. Você vai herdando coisas, vai recebendo, vai materializando coisas na sua vida. Amém? Quanto mais você fala, mais você cresce e amadurece. Fala positivo, né? Libera o espírito da fé. Amém, irmãos? Tudo que é do seu Pai é seu. Tudo que é de Deus é nosso. Pertence a mim. Amém? Você tem tudo que é do seu Pai. Você não importa que você não esteja vendo. Está escrito no seu testamento. Você precisa ver o que está escrito. A palavra ela é chamada, né, de Velho Testamento e um Novo Testamento. Seu testamento. O que está dizendo no meu testamento? Você chegar para um advogado para falar assim, tem uma herança aqui. O que está? Aí ele vai falar o quê? O que está escrito no seu testamento? Deixa eu ver. Então todos os dias você precisa falar assim, o que está escrito no meu testamento? Fazer seu devocional, declarando aquilo que você tem, que está escrito aqui. Isso aqui é meu pela fé, tudo que é do Pai é meu. Amém, irmãos? Então, quando você fala o que a Bíblia já falou, que Deus já falou, você afirma isso, declara isso, mais cheio de fé, você faz isso pela fé. E mais fé você vai ter, e mais as coisas vai materializar na sua vida, mais você vai amadurecer, e mais rápido vai acontecer na sua vida. Você quer que coisas acontecem na sua vida daqui 10 anos, 20 anos? O que acontece esse ano? Então você precisa trabalhar mais. Ore mais rápido vai acontecer. Ore e concorde com a palavra de Deus mais rápido você vai crescer e amadurecer. Se você está no enrosco, você quer saber desse problema quando? É ontem, então fala muito, o dia todo, falando, declarando, crendo, confessando. Você vai sair mais rápido, você vai amadurecer mais rápido, vai romper mais rápido. É assim.
Amém? Quanto mais você declara que Deus já te deu, mais você cresce falando e amadurece, e mais rápido vai materializar. A oração, ela encurta as coisas. Você libera a palavra criativa de Deus. Libera a palavra. O Espírito Santo vai recolhendo tudo e vai gerar e vai materializar mais rápido. Do que se você falar ali, não, tá, você está saindo de casa, você fala, oh Deus, abençoa esse dia. Aí sai, seu devocional é esse. Eu acho que você devia separar um tempo maior para exercitar o Espírito. Entendeu? É como aquela pessoa assim que faz assim abaixo, coloca a mão no pé e pô, já malhei hoje e vai embora. Não vai fazer muita diferença. Entendeu? Você precisa aprender a ter um tempo de devocional maior, de afirmação, de declaração maior. Amém, irmãos? Quando você diz que não tem, fica afirmando, orando. Irmãos, sabe o que é o problema? Presta atenção no que eu estou falando. É que o crente, ele ora bastante durante o dia, mas não é concordando com Deus. Ele ora bastante dizendo, não tem, vai piorar, tá ruim. Entendeu? Ele fica orando várias vezes. Ele encontra com um, ele fala, ele encontra com outro, ele ora. Entendeu? Terrível. Para de orar isso, você não pode ficar orando o tempo todo assim, você tem que cancelar essas orações e orar o tempo todo declarando, entendeu? Tá bom e tá melhorando, eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus. Você precisa declarar corretamente, amém, irmãos? Então, essas coisas, essas orações negativas, né? Essa oração, você está cancelando coisas que Deus já te deu. Né? Você está desapropriando, você está entregando a sua herança, coisas para você. Você está, às vezes, pegando o seu casamento, entregando, jogando fora, abrindo mão, cancelando coisas. Suas finanças, está com escassez, sabe? Tudo, o Pai é o dono do ouro e da prata. Então você está passando escassez financeira, você está pegando as suas finanças e dando. Por isso você não tem. Através da palavra você está fazendo isso. Fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Você não pode fazer isso, entendeu? Muitos irmãos oram o tempo todo dessa maneira. Você não pode orar dessa maneira. Você tem que cancelar todas as orações e dirigir suas orações diferente agora. Amém? Conduzir a sua língua. O inimigo, ele é ladrão. Ele é chamado de ladrão, acusador e ladrão. Então o diabo, ele vem e acusa. Olha aí como é que tá. Ele acusa, depois aí você fala debaixo de acusação e aí ele rouba. Você põe na mão dele, aí ele vai embora. Bate a carteira, vai levando embora. É assim que acontece no mundo espiritual. Você precisa ter revelação, entendimento que as coisas acontecem. Se você abrir hoje o seu coração e entender, eu estou abrindo as cortinas do mundo espiritual. Você viu como é que é? É assim. Então você precisa cuidar. Entendeu? Você precisa cuidar. A chave então para a oração respondida é concordar com Deus. Preste atenção, Mateus 18, 19. Abre lá em Mateus 18, 19. A palavra diz assim, Jesus falou assim, em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe é concedida por meu Pai que estás nos céus. Presta atenção, a palavra está dizendo se dois concordarem. Você sabe que às vezes fala, pastor, tem que estar com um irmão aqui e nós concordarmos. Essa oração ela é poderosa também, ela vale, é dois. Você e sua esposa oram, são dois orando, beleza. Eu quero te falar para você que hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Fala assim, dois. Você tem a palavra. Quando você confessa a palavra, é você e a palavra. Fala assim, dois. Concordando com algo. Vos será dado pelo seu Pai. Isso é poderoso. Agora, quando você chega e faz a oração, entendeu? Do incrédulo e declara, entendeu? O diabo aproxima e fala assim, dois concordando. Aí o diabo fala assim, concordo. Fala assim, está amarrado. Entendeu como é que é? A murmuração, a declaração de incredulidade, aquela você fala, não tem fé, não tem aquilo, o diabo fala assim, dois, concordo, entendeu? Com você. Alguém pegou a chave, hein? Você não pode falar isso, porque quando você falar isso, o inimigo vai falar, amém. Ele está do seu lado ali, fala assim, opa, amém, eu concordo. Vai ser assim. Inclusive estou te roubando aqui agora e correndo, já vaza. Você não pode, você tem que cuidar disso.
Tá? Abre os seus olhos espirituais, veja como funcionam as coisas. O crente, quando ele está totalmente desprovido dessa maneira, a vida do crente vai de mal a pior. Ah, não, eu sou crente, nada de mal me acontece, não sei o que. Não, irmão, você presta atenção. Você precisa aprender a orar, a concordar com Deus. Amém? Você e o Espírito são dois, concordando. Você no Espírito Santo está orando ali, nós concordamos, eu concordo, já tenho. O Espírito de Deus está ali, a palavra de Deus diz que você tem, concorda junto. Quando você confessa a palavra, são dois concordando. Então é uma observação muito importante, você tem que ter. Quando você diz que não tem, você está concordando com o inimigo vai concordar com você, porque ele vai roubar e vai sair correndo. Tá? Você tem concordado com o diabo ou com Deus, irmãos? Fala assim, com Deus. Pastor, nem sei, mas agora para frente vai ser com Deus. Você pode dizer amém bem forte? Não declare nada assim não, irmãos, entenda isso. O inimigo, ele põe ali confusão. Você sabe que na maioria das vezes que você fala morte, confessa coisa, sua vida fica bagunçada, acontece uma confusão. Toda vez que acontecer um problema, é para tirar a paz sua, e aí sai as abobrinhas, saem as coisas negativas. Você precisa entender isso. Por que está acontecendo? Eu não vou perder a minha paz. Não vai me tirar a minha paz aqui não. Eu estou na rocha aqui, eu tenho a rocha sobre os meus pés. Esse vento aqui agora já caiu por terra, e você tem que se manter. Porque senão você começa a confessar um monte de morte, muito ruim. Amém? O diabo, ele é invejoso, ele quer roubar suas bênçãos. Ele quer que você diz, não tem saúde, não tem prosperidade, não tem alegria, não tem unção, não tem ânimo. Não, eu não tenho. Irmãos, eu aconselho irmãos, os irmãos chegam, todo aconselhamento que eu tenho, os irmãos chegam falando tudo que não tem. Aí eu tenho que falar assim, tudo que você tem, tudo mentira, você tem tudo. Mentira que você não tem. O diabo vem e rouba, não é? Porque quando você fala que não tem, você está chamando Deus de mentiroso. Deus falou que você tem todas as coisas. Amém? Olha lá, 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. A palavra diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é vosso. Seja as coisas presentes e as futuras, irmão. Tudo é vosso, diz amém. A palavra de Deus é a mentira ou é a verdade, irmão? E vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu gosto de ir lá em Lucas, no versículo 15, né, Lucas 15, 31, que o pai vem aconselhar ali o filho que estava na casa, e ele fala assim, filho, tudo que é meu é teu. Aí Deus é mentiroso? Isso aqui é uma alegoria que Jesus está contando. É o pai falando para você, filho, tudo que é meu é teu. Deus tem todas as coisas? Deus é o dono de tudo? Sim ou não, irmãos? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele fez o ouro e a prata aparecer debaixo da terra. Ele é o dono de todas as coisas. É o proprietário. E ele fala assim, tudo que é meu, filho, tudo que é meu é teu. Quando você fala que não tem, você está chamando Deus de mentiroso. Você está cancelando a palavra dele. Isso é terrível, tá? Você não pode fazer isso. Aí tem Mateus 11, 24, projeta também. Talvez você fale assim, pastor, então não preciso pedir mais nada para Deus, porque eu tenho tudo, entendeu? Eu quero falar para você, não, precisa orar. Você precisa pedir, está faltando. A palavra diz que você tem que pedir também. Mas como que você pede? A palavra diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede o que, irmãos? Mateus 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, será assim convosco. Quando você pedir alguma coisa, você vai orar pedindo a Deus, Deus, me dá isso, me dá aquilo, mas depois você levanta e fala assim, já recebi, eu tenho. Se você fica pedindo as coisas para Deus, na hora que você levantar, você tem que falar assim, já recebi, eu já tenho. Essa é a oração poderosa, entendeu? Tem irmão que pede e sai sem receber e não apropria. Então essa oração ficou pela metade. Nós pedimos sim as coisas para Deus. Eu já tenho tudo, você tem tudo, mas pede, Deus, materializa isso na minha vida, me abençoa isso, concretiza isso na nossa vida. Nós não oramos aqui agora?
Então, quando nós declaramos, né, repreendemos o inimigo, eu já tenho isso, solta, pode soltar toda a resistência. Nós temos, mas o inimigo ele vem para enganar, para roubar, quebra as cadeias, porque é meu, não abro mão. Nós repreendemos o inimigo, posicionamos em oração, porque nós não abrimos mãos, é meu. Você vai deixar o inimigo levar tudo, ficar ali segurando as coisas? Não vai ter que soltar. Entendeu? O mundo espiritual existe, é uma guerra. Existe uma guerra espiritual, sim. Então você precisa aprender isso. Quando você pede para Deus, você levanta e fala: já recebi, Deus já me deu. Credes que já recebesse. Aleluia. Você precisa de alguma coisa? Deus, você deve pedir sim, mas você deve pedir e crer que já recebeu e declarar que já tem. Já pedi, Deus já me deu. Aleluia, irmãos. Você deve crer, né, que já recebeu. Presta atenção. Por que você deve crer que já recebeu? Presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Existe uma questão lógica. Existe uma lógica que você deve crer que já recebeu. Eu vou te mostrar em Romanos 8:32. A lógica de Romanos 8:32. Paulo faz essa pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graciosamente. Não poupou. Preste atenção, irmãos. Existe a questão lógica de você receber de Deus, de você se apropriar e falar assim: Deus já me deu. É mais ou menos assim, ó. Imagine que Deus só tem um filho perfeito, Jesus. Ele só tem um. Presta atenção. Só tem um. E aí ele não poupa esse único filho. Então ele tem tudo muito, mas só um filho. E ele não poupou. Agora, qual que é a lógica? Ele não vai te dar graciosamente todas as coisas? Imagine que você pede uma garrafa de água. Deus tem um oceano cheio de água, 200 galpões cheios de garrafa d'água, e infinitamente garrafa de água. Aí ele vai te negar uma garrafa de água. Olha, ele não poupou Jesus, que era um só, para te dar perfeito, filho do amor dele. Agora ele vai te negar uma garrafa d'água, tendo um monte. Deus é o dono do ouro e da prata, ele tem trilhões, mas ele tinha seu filho unigênito. João 3,16. Sabe, Deus amou o mundo e deu o seu filho unigênito, seu único filho. Palavra de Deus, Evangelho. Então ele tem trilhões, mas um unigênito filho. Ele amou o mundo e deu, e não poupou. Agora ele vai te negar um carro, entendeu? Agora ele vai te negar uma casa, ele vai te negar um salário melhor, ele vai te negar uma bênção financeira, irmãos. Alguém que está comigo? Qual que é a lógica? Então, quando você pedir alguma coisa, você tem que receber. Não. Deus vai falar assim: por que eu vou te negar isso agora? Se eu não neguei e não poupei meu único filho, por que eu vou te negar isso que você está querendo? Deus tem todo o poder do universo. Agora ele vai te negar, te livrar da ansiedade, te livrar de alguns males que você está passando na alma. Você ora a Deus. Você sabe que as maiores orações que os irmãos fazem não são financeiras nem material, são por questões espirituais. Crises espirituais levam você a orar mais. As crises materiais também, talvez venham em segundo lugar. E aí então Deus tem todo o poder espiritual do mundo para te livrar, te salvar dessa situação espiritual ruim que você está, dessa angústia, dessa ansiedade, dessa crise espiritual que você vive, dessa fraqueza espiritual, dessa apatia que você está espiritualmente. Você tem crise contra isso, mas Deus tem todo o poder do universo, e um filho, ele não poupou, e todo o poder do universo. Você quer uma gota de poder para te ajudar, e ele vai te negar agora, irmão? Não vai. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus, segue a lógica, amém? De Romanos 8:32. Você é filho amado de Deus em Cristo Jesus. Pediu, recebe. Ele não vai te negar, ele tem muito. E ele dá graciosamente, porque ele tem demais, não precisa vender. Sabia que se tiver muito uma coisa, você não vende? Alguém chega e te pede uma coisa? Não pode pegar isso daí. Não vou te vender isso não preciso te vender isso aí, eu tenho tanto. É assim ou não é, irmãos? Quem tem muito, não faz conta disso aí não, pode ficar. Amém? Por isso que Deus dá tudo graciosamente. Fala assim: eu dei sem você merecer, você ímpio, torto lá no mundo, pecando, eu não poupei meu único filho por amor a você.
Agora que você está em Cristo, que você nasceu de novo, que você é nova criação, você é meu filho amado, você se tornou meu filho amado, você me pede isso aqui que eu tenho demais, eu vou te negar? Está entendendo, irmãos? Você não pode falar que não tem. Entendeu? Se você está precisando de alguma coisa, você pede para Deus, levanta e crê que recebeste e começa a falar, eu já tenho. Eu já tenho. Amém? Você precisa ter uma posição firme contra isso. Agora preste atenção. Pastor, será que falar que já tem, eu não tenho, pastor. Não é fingimento? Eu acho que eu estou fingindo quando eu estou declarando que tem, eu não tenho. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu quero te falar, irmão, parece falar que Hebreus 11, presta atenção, Hebreus 11, versículo 1, deixa eu te explicar isso. A palavra diz assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fala assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não é fingimento, quando você fala que tem. É a convicção de fatos que não se veem. Não é fingimento, é uma convicção de fé. A fé é isso. Não estou fingindo quando eu declaro que já tenho um carro, aí você sai ali, vem uma chuva, vem dificuldade, sabe? Eu, quando eu tinha moto, muitos anos atrás em Goiânia, eu andava de moto, caí, pegava muitas chuvas. Às vezes, Goiânia é diferente daqui, aqui chove e já para. Chove meia hora e para. Goiânia não, Goiânia chove horas. Aquela chuva fininha não para nunca. Se você está de moto, você pode ir. Eu falei assim, vou ficar aqui até amanhã, vai chover a noite inteira. Então, saindo do culto à noite, chovendo, você vai parar só amanhã, depois da chuva. Vai chover a noite inteira. Era assim lá. Goiás tem dessas coisas. Eu ia embora debaixo de chuva. O que você acha que eu ia falando? Já tem um carro. Entendeu? Já tem um carro, molhando. É assim que você faz. Amém, irmãos? Então, Hebreus ainda no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha aí, irmãos. O universo todo foi formado por onde? Palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir do invisível. Não é fingimento, tá? Eu não estou falando para você ficar fingindo, é fé, é você crer, ter uma convicção. Quando você fala, sabe, o visível vai se materializar e vai ser esse veio do mundo invisível. Glória a Deus. Você crê que Deus já te deu, você fala, Deus já te deu, você confessa, já existe. É uma convicção de fé. Amém? Gosto muito desse versículo, Romanos 4, 17. Nosso pai Abraão, pai da fé. Eu amo essa passagem. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Pode subir aqui para nós orarmos. Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Fala assim, chama à existência as coisas que não existem. Não é fingimento. Quando você declara que tem, você está chamando à existência coisas que não existem para vir existir. Abraão aqui, ele já tinha 100 anos e ele não tinha filhos. E ele fala assim, eu sou pai de multidões. Eu tenho, entendeu? Multidões, uma descendência de multidões. Eu e você somos descendência de Abraão. Abraão, esperando então contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse o corpo, seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, irmão, ele estava com 100 anos, sem filho, e a idade avançada de Sara com já velhinha, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera,
pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Presta atenção, Abraão ficava falando assim, eu sou pai de multidões, e então isso foi imputado por justiça, vai acontecer. Nós somos uma multidão aqui hoje, e o pai é descendência de Abraão. Multidão é um grupo de pessoas, nós temos aqui uma multidão aqui. Descendência de Abraão, palavra cumprida. Amém? Então, quando você mesmo, levando em conta que ele já tinha 100 anos, a Sara com 90, ele não duvidou com incredulidade, mas pela fé ele creu e continuou falando, eu sou pai de multidões. E isso foi contado como justiça. Quando, irmão, fala para você, quando você está passando por muita luta, muita dificuldade, está na sequidão, você começa a declarar mesmo assim, aí você é um filho de Abraão declarando. Você não fica declarando muitas coisas quando está tudo bem, mas na hora que vem a escassez, que vem o problema, que o negócio, que a peleja fica renhida, que o negócio está ruim, é esta hora que você deve se fortalecer dando glória a Deus e crendo. É essa hora que você tem que confessar que Deus já te deu. É essa hora que você tem que se levantar e liberar. E aí, isso será imputado por justiça. Vai acontecer agora. Isso vai quebrar cadeias. Agora vai acontecer isso aí. Amém, irmãos? Palavras criam futuro. O que é que você quer para a sua família? O que é que você quer para você? E nesse ano, no ano que vem, na sua jornada, o que você quer? Palavras criam futuro. Seu futuro está aqui, para ser contado, está na ponta da sua língua. E o que você vai falar, irmão, do seu futuro? Palavras criam futuro. Amém? Você precisa entender isso. Você precisa aprender a declarar sobre o seu futuro. Palavras criam futuro. Você precisa mudar a sua fala. Você precisa anotar as coisas, falar todos os dias, afirmar diante de toda circunstância. Falar que você já tem. Você já tem saúde, você já tem sabedoria, você já tem a mente de Cristo, você já tem o perdão de Jesus. Você já tem o perdão pelo sangue do Cordeiro. Você já é perdoado. Você já tem o óleo de alegria. Está com depressão? Fala assim, eu tenho óleo da alegria. Não fala eu tenho depressão. Fala eu tenho óleo de alegria. A unção da alegria na minha vida. É assim. Amém? Eu tenho a felicidade em meu coração. Eu tenho a sabedoria do alto. Eu tenho as portas abertas. Eu tenho a bênção de Deus. Você deve falar isso. Você tem a bênção de Deus. Você tem a prosperidade do Senhor. Aleluia. Você tem o óleo da alegria. Você tem o amor de Deus no seu coração. Você tem a paz de Deus no seu coração. Você tem a fé. Você tem. Aleluia, irmãos. Diz glória a Deus. Você está debaixo da nova aliança. Debaixo da aliança. Você tem libertação de toda condenação e acusação e todo problema. Você já tem o livramento dele. Você já tem. Diz amém. Talvez você não está sentindo. Não estou vendo. É a hora de você declarar a si mesmo, irmão. Como Abraão. Mesmo não vendo. Mesmo estando velho. Mesmo estando com 100 anos. Mesmo estando muito tempo esperando. Ele creu e deu glória a Deus. Isso foi imputado por justiça. Não ande pelo que você sente, mas tem que ser pelo que você crê. Queria que você ficasse de pé. Não interessa que não está sentindo, não interessa que está ruim, não preocupe com isso, declara que você já tem. Declare a palavra diariamente, cancele toda mentira.